Sentado ali, no meu apartamento na praia de Waikiki, pensei em desistir. Pensei até em voltar a estudar e conseguir meu diploma de advogado, mas tomei 2 aspirinas, deite-me essa ideia logo sumiu. Havia chegado a hora de fracassar mais depressa de outra forma. Trabalhando de graça, em vez de procurar um emprego noturno, lembrei-me do conselho de pai rico. É mais fácil encontrar trabalho quando se está disposto a trabalhar de graça. Encontrei uma instituição beneficente que precisava de pessoas dispostas a dar telefonemas à noitinha, pedindo contribuições. Passei a ir para o centro da cidade quando saía da Xerox e ficava fazendo ligações das 7 às 9:30 da noite, solicitando contribuições. Durante essas 2 horas e meia, eu fracassava tão depressa quanto podia, pelo telefone. Em vez de só ser rejeitado de 3 a 7 vezes por dia, batendo de porta em porta para a Xerox, comecei a ser rejeitado mais de 20 vezes por noite, dando telefonemas para aquela obra de caridade. Meu índice de rejeição e fracasso foi às alturas, mas, curiosamente, conforme aumentou o meu índice de fracasso, aumentou também minha capacidade de levantar dinheiro. Quanto mais telefonemas eu dava, melhor eu aceitava as rejeições. Aprendi que funcionava ou não funcionava e comecei a modificar meu papo, baseando-me nos sucessos e insucessos. Quanto mais eu fracassava à noite ao angariar doações, mais sucesso eu tinha na Xerox durante o dia. Logo, comecei a melhorar de posição na lista de vendedores e não voltei mais a ser o que menos vendia. Apesar de não receber nada pelo trabalho noturno, comecei a ganhar mais durante o dia. Aquelas horas extras tiveram até mesmo impacto sobre meus momentos de lazer. Quanto mais aumentava o número de rejeições, mais eu me divertia nas casas noturnas de Waikiki. De repente, perdi o medo de puxar conversa com as mulheres bonitas que encontrava. Fiquei menos desajeitado, menos apavorado com a possibilidade de rejeição. Passei a ser considerado um cara legal e popular e as mulheres começaram a me paquerar. Depois de 4 anos numa escola militar e 10 anos nos fuzileiros navais, onde só convivia com homens, era quase um risco estar perto de tantas mulheres bonitas. Mas era muito melhor do que ser o camarada esquisito lá na ponta do bar, olhando de longe para elas. Das 10 da noite até 1 da madrugada, eu era o rei das discotecas, exatamente como John Travolta no filme Os Embalos de Sábado à Noite. Eu até tinha um blazer branco, camisas de gola olímpica, botas boas para dançar e um colar no pescoço. Por onde quer que andasse, eu caminhava ao som da música Steingalve, dos Bee Gees, na minha cabeça. Tenho certeza de que eu parecia ridículo, mas a coisa funcionava. Eu estava fracassando rápido e fazendo a lição de casa do nível comunicação do triângulo DI. O fracasso compensa. Nos 3º e 4º ano na Xerox, saí da lanterna da lista de vendas e passei a ser um dos primeiros da lista. Ganhei muito dinheiro. Meus fracassos compensaram. No 4º ano, fui continuamente o melhor vendedor, mas depois que cheguei ao topo, percebi que era chegada a hora de ir embora. Meu aprendizado havia acabado e era hora de aprender alguma coisa nova. Mal sabia eu que aquele sucesso em vendas estava me preparando para o maior fracasso que já tive na vida. As 4 escolas de negócios. Pai Rico nos explicou que existem 4 tipos diferentes de escolas de negócios. 1. As escolas de negócio tradicionais. Essas escolas fazem parte das universidades famosas e oferecem programas de graduação, como MBA. 2. As escolas de negócio familiares. Muitos negócios familiares, como o de meu pai rico, são excelentes lugares para se adquirir treinamento em matéria de negócios, desde que você faça parte da família. 3. As escolas de negócio das grandes empresas. Muitas oferecem programas de estágio aos estudantes mais promissores. Concluída a graduação, a empresa contrata e orienta os alunos no desenvolvimento da carreira. Em muitos casos, a empresa chega a pagar as mensalidades e conceder tempo livre para o estudo. Terminada a instrução formal, os mais promissores passam por diversas divisões da empresa para que possam conhecê-la e conseguir experiência com a mão na massa.
4. As escolas de negócio da vida. São as escolas que os aspirantes a empreendedor cursam quando abandonam a segurança da escola, da família ou o mundo empresarial. É nessas escolas que se formam os vencedores na vida. Indo para a escola. Os 4 tipos de escolas têm seus méritos, vantagens e desvantagens, e não sou eu quem dirá que um é melhor que o outro. Tive a sorte de frequentar as 4 escolas, de um jeito ou de outro. A escola de negócio tradicional. Frequentei os cursos noturnos da universidade local enquanto trabalhei na Xerox, na intenção de conseguir meu MBA. Em menos de um ano percebi que aquilo não me servia. Os professores eram funcionários da universidade ou empregados de alguma empresa. Em sua maioria, os alunos queriam ser empregados bem preparados e altamente remunerados, exatamente como os professores. Queriam ascender na empresa, ao passo que eu queria construir e ser dono de uma empresa. A cultura e o currículo escolar eram diferentes dos meus e, sendo assim, abandonei os cursos. A escola de negócio familiar. Minha amizade com Mickey permitiu que eu cursasse uma escola de negócio familiar, por meio dos negócios de pai rico. Foi uma excelente escola para mim simplesmente porque durou alguns anos. E pai rico era não só um empreendedor bem-sucedido, mas também um grande professor. A escola de negócio das grandes empresas. Ao trabalhar na Xerox Corporation, tive acesso a um dos melhores programas de treinamento em vendas do mundo. Logo depois de ser contratado, em 1974, fui, em voo de primeira classe, para Leesburg, na Virgínia, passar 2 semanas na unidade de treinamento em vendas da empresa. Foi fantástico. Concluídas as aulas teóricas, íamos imediatamente para a rua praticar o que havíamos aprendido na teoria. Nossos gerentes de vendas eram excelentes professores e orientadores e mantinham a gente na linha, aplicando a teoria aos desafios que encontrávamos nas ruas. Estudávamos muito, não só as técnicas de vendas, como também a análise dos produtos e as estratégias dos concorrentes. A Xerox tinha um objetivo naquela época, e esse objetivo era derrotar a IBM. A IBM era um adversário aguerrido e digno de ser enfrentado. Sendo assim, sabíamos que era necessário estar à altura do desafio. A escola de negócio da vida. Mas a escola mais difícil para mim foi a escola de negócio da vida. Depois que saí da Xerox, eu literalmente fiquei cara a cara com a vida. A escola da vida foi horrível. Os professores eram severos e rigorosos em matéria de dar nota. Fiquei muitas vezes cara a cara com meus maiores temores e as profundezas de minha insegurança. Mesmo assim, foi a melhor escola onde já estudei. Era exatamente o que eu precisava. As notas que se recebe na vida não vão de 0 a 10, são calculadas em termos de dólares ganhos ou perdidos. O dia da formatura. Concluí o curso da Escola de Negócio da Xerox em 1978 e ingressei na Escola de Negócio da Vida. Foi uma transição emocionalmente difícil. Passei de um mundo onde se viajava de primeira classe, os escritórios eram elegantes, recebia-se um salário garantido e tudo era pago pela empresa, para um mundo onde eu pagava tudo, desde o material de escritório até as despesas de viagem, incluindo-se aí os salários e benefícios de outras pessoas. Antes de sair da escola de negócio da Xerox, eu não tinha a mínima ideia do quanto custa manter uma empresa funcionando. Visando reduzir as despesas, eu e meus 2 sócios não recebemos prolabore durante 2 anos. Lá estava eu outra vez trabalhando de graça. Foi então que entendi por que pai rico exigira que seu filho e eu trabalhássemos de graça para ele. Ele estava nos preparando para o mundo do empreendedorismo, um mundo onde todo mundo recebe antes de você, se é que você recebe algum dia. Lição 4. O sucesso revela os seus fracassos. Outra lição do pai rico era: o sucesso revela os seus fracassos. Em outras palavras, os seus pontos fortes irão revelar as suas deficiências. Outra vez eu ignorava o que isso quer dizer até que meu próprio negócio se tornasse um sucesso. Nosso negócio de carteiras de nylon para surfistas foi bem sucedido em 2 dos 5 níveis. Tivemos sucesso em matéria de comunicação e produto.
Os 3 sócios haviam treinado durante anos para terem sucesso nesses 2 níveis. O problema foi que éramos bem treinados demais em matéria de comunicação e produto, e o sucesso foi não só grande demais como também rápido demais. Foi como se tivéssemos conectado uma mangueira de jardim a um hidrante. O negócio todo foi pelos ares assim que o sucesso internacional pressionou o sistema. Nossos pontos fortes foram anulados pelos pontos onde éramos fracos. O sucesso revelou nossas deficiências. Não conseguimos fortalecer os níveis aspectos legais, sistemas e fluxo de caixa do triângulo DI. Havia uma certa cobertura, mas fracassamos nesses 3 níveis à medida que nosso sucesso foi aumentando. De volta para a prancheta. Depois que a empresa entrou em colapso, meus 2 sócios saíram. Pensei em fechá-la, mas pai rico disse: refaça tudo. Esse negócio será a escola pela qual você vem esperando. Voltei à prancheta muitas vezes durante os 6 anos seguintes. Cada fracasso doía menos e a recuperação era cada vez mais rápida. Cada vez que fracassava, eu sabia o que tinha que melhorar. Sabia o que tinha que aprender em seguida. A escola de negócio da vida me orientava. Cada fracasso me deixava, na verdade, mais esperto e mais confiante. Cada fracasso me deixava com menos medo de fracassar e mais entusiasmado para aprender o que tinha que aprender em seguida. Cada fracasso era um desafio, a primeira porta que se abriria para um mundo novo. Se fosse bem-sucedido, a porta se abriria. Se fracassasse, a porta seria fechada na minha cara, e, quando a porta se fechava, isso significava que eu tinha que ser mais esperto. Tinha que pensar mais. Tinha que ser criativo e encontrar uma forma de chegar à próxima porta. De certa forma, era como se fosse novamente um vendedor batendo de porta em porta. Quando me perguntam como sobrevivi sem dinheiro durante todos aqueles anos, respondo: não sei. Simplesmente vivi um dia de cada vez. Depois que meus sócios saíram da empresa e as coisas pareciam sombrias, apareceram 2 sócios novos. Um deles era meu irmão, John. Os 2 entraram com algum capital e, mais importante, trouxeram uma nova vitalidade e novas habilidades para a empresa. Dave contribuiu com sua experiência no nível sistemas e era muito bom em matéria de produção. Meu irmão John se encarregou do fluxo de caixa e conseguiu pacificar nossos credores e manter nossos fornecedores. Além disso, admitimos um novo consultor e um auditor aposentado, que nos ajudou a arrumar a bagunça e contentou-se em trabalhar de graça, já que sua mulher queria, mas era que ele fizesse alguma coisa em vez de ficar em casa. Zero homem ficou feliz por ter uma sala onde passar o dia, mas acredito que ele achou mais divertido observar nossas dificuldades, pois ria muito quando eu e os novos sócios resmungávamos sobre os nossos problemas. Mais do que trabalhar de graça e arrumar a bagunça, ele também nos ajudou a levantar capital, ensinando-nos a fazer isso de maneira profissional. Como já disse, sobrevivemos vivendo um dia de cada vez. A única coisa que eu sabia era que não queria voltar a arranjar um emprego, como meu pai pobre fez depois que a sorveteria foi um fracasso. De certa forma, minha filosofia era: fui longe demais para voltar atrás. Pai rico estava certo. Aqueles 10 anos foram a melhor escola de negócios que eu poderia ter cursado. Entre a Xerox, em 1974, e a montagem de uma empresa bem-sucedida, por volta de 1984, foi um processo de 10 anos durante o qual construí, fracassei, corrigi, reconstruí e fracassei novamente. Para mim, essa foi a melhor forma de aprender. Senti-me várias vezes como se estivesse construindo um carro de corrida e não um negócio. Minha equipe construía o carro, entrava com ele na pista, pisava fundo, estourava o motor ou algum sistema hidráulico e voltava para a oficina. Um sistema de sistemas. A construção de um negócio bem-sucedido é bastante semelhante à construção de um automóvel. Um automóvel consiste em um sistema de sistemas. Existe um sistema elétrico, um sistema de alimentação, um sistema de freios, um sistema hidráulico e assim por diante. Se um dos sistemas quebrar, o automóvel para ou se torna perigoso. O corpo humano também é um sistema de sistemas.
Temos o sistema circulatório, o sistema respiratório, o sistema digestivo, o sistema ósseo e uma série de outros sistemas. Se um dos sistemas for mal, o corpo também poderá parar de funcionar satisfatoriamente. Aprender a ser empreendedor é, de muitas formas, como ir à escola para aprender mecânica ou medicina. Assim como um médico analisa seus raios-x ou exames de sangue, o empreendedor observa o triângulo DI para avaliar a saúde geral e a vitalidade de sua empresa. Depois de reconstruir várias vezes meu negócio de carteiras de nylon e uma série de outros negócios, foi ficando cada vez mais fácil analisá-los. Hoje em dia, fico entusiasmado em vez de receoso. Em vez de grandes riscos, enxergo grandes oportunidades. Hoje eu sei que posso reconstruir um negócio, caso tenha perdido tudo. É por isso que a passagem pelas 4 escolas de negócio, aprendendo tanto a teoria quanto a prática, foi uma excelente forma de estudar. O que é mais importante? Sempre me perguntam, o que é mais importante para o empreendedor, a teoria ou a prática? E eu respondo, as duas coisas. Você e sua equipe precisam tanto da teoria quanto da prática para se tornarem empreendedores de sucesso. Você perceberá a razão ao observar o triângulo DI. Embora os 5 níveis exijam conhecimento prático, os níveis aspectos legais e fluxo de caixa exigem na verdade profissionais conhecedores da teoria. Como é evidente, será melhor contar com um advogado que se encarregue dos aspectos legais e com um contador, de preferência um auditor independente, que cuide do fluxo de caixa. Você ficaria surpreso com o número de pessoas que me procura pedindo conselho sobre a montagem de um negócio, sem um contador ou um advogado na equipe. Inteligência em equipe. O empreendedor precisa saber como diferenciar a teoria da prática e, o mais importante, precisa de uma equipe inteligente, o que significa encontrar a melhor equipe exigida pela tarefa a ser realizada. Em se tratando de negócios, é a inteligência em equipe que vence em última análise. Em seu best-seller Empresas Feitas para Vencer, Campos/Elsevier, Jim Collins fala da necessidade de se ter as pessoas certas no ônibus, sentadas nos lugares certos do ônibus. É importante contar com uma equipe que tenha todo o talento necessário ao cumprimento das tarefas do triângulo DI. E o mais importante, segundo Jim, é manter as pessoas erradas fora do ônibus. 3 grandes erros. Em se tratando de profissionais das áreas jurídica e contábil, notei que os empreendedores cometem 3 erros básicos. 1. O empreendedor não busca a orientação jurídica ou contábil antes de montar seu negócio. 2. O empreendedor segue ao pé da letra as orientações do contador ou do advogado que o assessoram. Muitas vezes tive que perguntar a este ou aquele empreendedor se era ele, o contador ou o advogado quem dirigia a empresa. Lembre-se sempre, mesmo que eles sejam mais experientes do que você em determinados assuntos, é você quem paga as contas que eles apresentam. É você quem decide os rumos de seu negócio. 3. O empreendedor se vale de um contador ou advogado que não pertencem à equipe. Isso não quer dizer que você tenha que contratar profissionais em regime de tempo integral. Quer apenas dizer que você tem que confiar em seu contador e em seu advogado. Eles têm que estar e querem estar a par de tudo. Vocês têm que ser íntimos. Pai Rico costumava dizer: ter um contador ou advogado em regime de tempo parcial é como ter um marido ou mulher em regime de tempo parcial. A diferença entre os primeiros da classe e os vencedores na vida. As características geralmente associadas à teoria estão à esquerda. As qualidades geralmente adquiridas na prática estão à direita. Meu pai Rico costumava dizer: se quiser ser um bom empreendedor, você terá que se desenvolver nas 4 áreas. Voltarei a falar nessas características e elas se tornarão cada vez mais claras à medida que formos analisando exemplos. Por enquanto, basta explicar brevemente cada tipo de raciocínio. Pensador. A todos nós conhecemos pessoas que têm grande capacidade analítica e geralmente gostam de resolver problemas de matemática na escola. Se você lhes apresentar uma ideia nova, essas pessoas se mostrarão mais críticas e céticas do que receptivas.
Em vez de tomar decisões rápidas, o pensador A normalmente analisa longamente cada situação e frequentemente pede mais detalhes antes de decidir. Pensador C. Todos nós conhecemos artistas criativos naquilo que fazem, o que não quer dizer que sejam artistas plásticos, mas, sim, gente criativa. Os artistas criativos podem ser advogados ou contadores, mas sempre gostam de conhecer o quadro todo. São pessoas que não se prendem a esquemas. Os pensadores C deixam os pensadores A frequentemente malucos. Sua lógica flexível significa que eles são flexíveis em relação ao que faz sentido para eles. Quando digo, por exemplo, posso ganhar mais dinheiro quando o mercado está afundando, o pensador C é mais capaz de entender a lógica subjacente do que o pensador A. Em outras palavras, o pensador C pode apanhar um conceito aparentemente ilógico e enquadrá-lo em sua lógica pessoal. Os pensadores C têm mentes mais abertas. Os pensadores A frequentemente rejeitam qualquer coisa que não se encaixe em sua forma de raciocinar. Pensador T. Todos nós conhecemos verdadeiros magos em matéria de técnica, como alguns gênios da informática ou gente que entende idiomas só falados em Marte. Ou aqueles maníacos automotivos que imaginam que todo mundo sabe como retirar uma transmissão automática e consertá-la. Os pensadores T são frequentemente o oposto dos pensadores P. Mas por quê? Porque parecem se sentir mais à vontade com gente que comungue dos mesmos interesses técnicos e, sendo assim, marcam presença em palestras sobre informática só para encontrar outros fanáticos por computador como eles. São capazes de fazer hora em lojas especializadas só para encontrarem quem fale a mesma língua. Pensador P. Quando cursava ao nível médio, os grandes pensadores P se candidatavam a representantes do corpo discente ou eram eleitos os mais populares do colégio. Pessoas assim conseguem puxar conversa com todo mundo, ao contrário dos pensadores T. São sempre as estrelas das festas. Todo mundo os convida porque eles são a alma de qualquer festa. Nas empresas, são adorados tanto pelos diretores quanto pelos empregados, que farão qualquer coisa por um pensador P. Em matéria de negócios, os pensadores P revelam-se grandes líderes quando possuem as habilidades necessárias ao negócio. Quando falam, as pessoas prestam atenção. Pensador diferente, empreendedor diferente. Como você talvez já tenha adivinhado, cada tipo de pensador se sente atraído por determinado tipo de empreendimento. O maníaco automotivo, por exemplo, poderá se divertir muito abrindo uma loja de peças. O advogado cujo raciocínio é analítico e crítico montará um escritório de advocacia. O médico que raciocina como pensador A talvez queira se especializar em cirurgia plástica. E os pensadores P poderão ser os eternos candidatos a cargos políticos. Ou ainda entrar para o mundo dos espetáculos, ganhando para serem o centro das atenções. Os 4 tipos são importantes. Pai Rico costumava dizer: os 4 tipos de pensadores são importantes para qualquer negócio. Os pequenos negócios continuam pequenos ou acabam fechando por não contarem com um ou mais dos diferentes tipos de pensadores. Uma das razões do fracasso de minha empresa de carteiras de nylon foi o fato de ser muito bem servida nas categorias C e P e deficitária nas categorias A e T. Muitos empreendedores autônomos são excelentes pensadores A ou T. A pessoa pode ser um grande advogado, pensador A, ou um grande eletricista, pensador T. Pessoas assim se especializam em um nicho de mercado e se dão muito bem sozinhas, mas podem ter dificuldade para expandir seus negócios porque são deficientes nas categorias C ou P. No mundo dos investimentos, as pessoas A ou P investem de um jeito diferente das pessoas C ou P. As pessoas A e T querem uma fórmula exata a ser seguida. Querem ver os números e os analisam vezes sem conta. Os investidores C e P se interessam mais por negócios exóticos ou querem saber quem são os outros atores. Note que a palavra atores significa que, para eles, as pessoas são importantes na equação de investimento. As pessoas são importantes para os pensadores P. Nos cursos sobre investimentos que costumo oferecer, frequentemente encontro um grupo de pessoas que diz: diga-me o que devo fazer. Qual a sua fórmula?
Quando ouço essas perguntas, sei que se trata provavelmente de pensadores ou que essas pessoas ficam doidas quando respondo. Nós simplesmente criamos o investimento. Reunimos um grupo de pessoas, montamos o negócio e ganhamos um monte de dinheiro. Isso os deixa doidos porque nossa forma de investir não se enquadra em seus sistemas lógicos. Para os pensadores da IT, é fácil seguir uma fórmula como economize, pague as dívidas, invista no longo prazo e diversifique. Fórmulas como essa satisfazem sua ansiedade por fórmulas lógicas de investimento, ainda que não representem o melhor dos investimentos. Gente, assim pode ficar decepcionada com minhas fórmulas, uma vez que suas mentes não admitem uma lógica flexível. Os conselhos do pai rico. Pai rico se preocupava com o fato de eu querer ser empreendedor porque eu era deficiente nas 4 categorias. Não conseguia raciocinar como um pensador A, T, P ou C. Por isso, ele dizia: você tem que se enquadrar numa categoria e aperfeiçoar-se nela. Em seguida, ele escrevia as 5 tarefas do triângulo DI numa folha de papel. Produto, aspectos legais, sistemas, comunicação, fluxo de caixa. E continuava: não acredito que você venha a se dar bem nos níveis aspectos legais, sistemas ou fluxo de caixa do triângulo DI. Você não foi provavelmente nunca será um bom aluno. Não creio que você jamais volte a estudar e se torne advogado, contador ou engenheiro. Isso nos deixa com os níveis produto e comunicação. Escolha um desses e dedique o tempo de vida que lhe resta a tornar-se o melhor da categoria que escolheu. E foi assim que resolvi dar baixa dos fuzileiros navais e ir trabalhar na Xerox. Em 1974, concluí que minha melhor chance como empreendedor seria especializar-me em comunicação com as pessoas. Eu não era um pensador nato, mas decidi que essa seria a categoria onde eu estava disposto a aprender pelo resto da vida. Hoje tenho enorme respeito pelos primeiros da classe, que inventam e desenvolvem produtos, e pelas mentes jurídicas, que dedicam suas vidas ao estudo da lei, ou ainda pelos engenheiros, que são excelentes em matéria de sistemas. Tenho enorme respeito pelos contadores, que sabem como identificar de onde vem e para onde vai o dinheiro. Por que se especializar em apenas um nível? Quando perguntei a meu pai rico por que deveria me especializar em um nível, ele respondeu: se quiser se cercar da melhor equipe, você também terá que ser o melhor em alguma coisa. Se for apenas razoável em matéria de comunicação, você nunca precisará dos melhores advogados, engenheiros, projetistas ou contadores. Irá se cercar de profissionais medíocres porque você mesmo será medíocre. O especialista em todos os níveis. Alguns empreendedores autônomos não se saem tão bem quanto poderiam se sair porque acham que têm que ser especialistas nos 5 níveis. São frequentemente razoáveis nos 5 níveis, mas nunca poderão ser bons mesmo em todos os níveis. Talvez seja por isso que frequentemente permanecem no quadrante A. Se quiser ser um sucesso no quadrante D, você terá que ser excelente em um dos níveis e, a partir daí, montar uma equipe de especialistas que preencham os demais níveis. Superando minha timidez, eu diria que sou muito bom para criar, promover, vender, escrever e falar a respeito de produtos ligados à informação. Não fossem os anos de treinamento em matéria de comunicação e desenvolvimento da minha capacidade de raciocinar como um pensador duvido que a The Rich Dad Company tivesse tido o sucesso que teve. Hoje em dia, a The Rich Dad Company conta com sólidas equipes de projeto e agressivas equipes jurídicas, bem como sistemas de distribuição internacionalmente implantados, além de sistemas internos e sistemas de marketing e comunicação espalhados pelo mundo todo, apoiados por uma equipe contábil de classe mundial, que mantém o dinheiro fluindo. Como um negócio, temos milhares de pessoas pelo mundo trabalhando para nós ou em função de nossos produtos. Como diz o velho ditado, a The Rich Dad Company foi um sucesso da noite para o dia, mas levou anos para chegar lá. Antes de pedir demissão, a escola de negócio da vida é muito dura. Ainda me lembro da época em que fiquei perambulando por Nova York com o dinheiro acabando, batendo de porta em porta na esperança de achar alguém que dissesse sim, eu quero para as minhas carteiras de nylon.
Adoro Nova York, mas sempre soube que esta pode ser uma cidade muito cruel se você for pobre, mal-sucedido e desconhecido. Embora a matriz da Terrish Data Company esteja localizada em Scottsdale, no Arizona, os motores do negócio se localizam em Nova York e outras cidades espalhadas pelo mundo. É excitante ter acesso aos escritórios de algumas das empresas mais poderosas do mundo, empresas como a Time Warner, a Viacom, a American Express, a ABC, NBC e CBS, a Fortune, a Businessweek, a Forbes, o The New York Times, o New York Post e a CNN. É ainda mais excitante propor ou fazer negócios com essas empresas. No entanto, por maior que seja o sucesso que acumulamos nos últimos 8 anos, não esqueço as ruas de Nova York e como essa cidade pode ser caso um dos níveis do triângulo DI seja deficiente. Sendo assim, antes de pedir demissão, entenda que sua tarefa mais importante é desenvolver a si mesmo. Se você vai se dedicar a ser um grande empreendedor, esse desenvolvimento facilitará a tarefa de encontrar pessoas boas o bastante para fazerem parte da sua equipe. Se conseguir reunir uma grande equipe, será mais fácil ter sucesso onde quer que vá. Não se trata, portanto, de saber o que é mais importante, teoria ou prática. Basta lembrar que é muito importante se empenhar o quanto puder na teoria e na prática. As percepções de Sharon. Lição 4. O sucesso revela os seus fracassos. Como foi dito por Robert, pai rico enumerava 4 tipos diferentes de escolas de negócio. 1. As escolas de negócio tradicionais. 2. As escolas de negócio familiares. 3. As escolas de negócio das grandes empresas. 4. As escolas de negócio da vida. Embora as 4 escolas possam oferecer treinamento valioso, como aconteceu no caso de Robert, resta saber se você terá que passar por todas para ter sucesso como empreendedor. A resposta é: depende. Embora cada uma das 4 escolas proporcione formação e treinamento valiosos, nenhuma delas é pré-requisito para a outra. Mas como ter sucesso sem passar por essas escolas? Mesmo que não tenha passado por uma escola de negócios tradicional, você poderá obter a formação necessária. Órgãos como o Sebrae e o Senac oferecem cursos sobre negócios e empreendedorismo. Existem também muitos livros e recursos online que podem satisfazer sua vontade de aprender. Concentre-se nas 5 tarefas do triângulo D. 1. A identificação e a utilização dessas outras fontes de treinamento podem apressar seu caminho até o sucesso caso você não tenha passado pela instrução formal de uma escola de negócio. Concentrando-se no treinamento específico das 5 tarefas do triângulo DI, você poderá se preparar melhor para montar a sua equipe. Especialize-se em uma tarefa. Conforme Pai Rico orientou Robert, você deverá se concentrar em tornar-se um especialista em uma das 5 tarefas. À semelhança de Robert, você talvez queira se concentrar no nível comunicação. Em geral, o empreendedor é o vendedor mais entusiasmado e eficiente da empresa. A capacidade de vender é essencial para convencer os investidores a investir em sua empresa, bem como para vender os produtos desta aos consumidores. Como salientaram tanto Pai Rico quanto Robert, a capacidade de vender é a habilidade imprescindível para o empreendedor. Consultores especializados. Como já dissemos mais de uma vez, você pode empregar a experiência e a formação de seus consultores para preencher as áreas onde você talvez seja deficitário. Eu mesma, por exemplo, tive contato com muitas empresas de maior ou menor sucesso na época em que trabalhei como auditora independente. Combinada à minha formação como auditora, essa experiência teve um valor incalculável para os negócios que fundei nestes últimos 25 anos. O seu contador poderá oferecer essa mesma experiência a você e a seu negócio.